Bom, meus amigos, nesse episódio do Cybercop, acontece um momento ali, o início do episódio, onde o pessoal do Zack está num momento de lazer. Digamos assim, a folga deles. Aparece o Ryoichi numa rua, ele está observando uma mulher ali, enfim. E de repente surge um ser com uma cara muito estranha e o ataca. E esse ser ele tem boas técnicas de luta. E o Ryoichi foge. Da mesma forma ele ataca esse ser que na verdade é um androide, ele ataca o Akira. O Akira está lendo um livro, tá vindo lendo um livro, e de repente é atacado por esse androide. Enfim, depois o Osamu e o Takeda também são atacados. E esse androide é muito poderoso. Quando ele ataca o Osamu e o Takeda ali, o Osamu lança alguma coisa contra o androide ali, enfim. Depois, quando eles chegam lá no Zack, a Tomoko faz uns curativos ali no Takeda, enfim, neles. E eles ficam horrorizados com o poder, a capacidade, na verdade, de luta que tinha aquele ser, que na verdade é um androide da Destrap. O que é esse androide? Ele foi desenvolvido pelo Professor Floyd, e esse androide tem técnicas de karatê, kung fu, luta livre, boxe, todas as artes marciais desde a Grécia Antiga. Lembra? Há um tempo atrás, no episódio anterior, na verdade, o Professor Floyd fez aqueles sósias que acompanhavam os movimentos do Cybercop. E agora ele falhou, mas agora ele criou um androide com uma extrema capacidade de luta. E qual é o plano dele? Os Cybercops, sem a unidade Cyber, são simples humanos. E eles não terão como vencer aquele androide. E aí o professor, o Barão Kageyama, ele diz assim, olha, atacar o Cybercop sem as suas unidades Cyber vai contra os meus princípios, enfim. Mas aí ele é repreendido, que não há mais tempo a perder, enfim. Ok. Quando eles estão lá no seu alojamento, aparece um homem. O nome desse episódio é o Homem de Hong Kong, né? Chega um homem lá e ele meio que... Eles estão dizendo, aquele androide como luta, enfim, eles conversando entre eles e dizem, olha, vocês têm muito a aprender, vocês ainda... É como se fosse entre aspas, ele não usa essas palavras, mas vocês não são pares para um grande adversário, enfim. E aí ele faz uma espécie de malabarismo no teclado, no piano, enfim. E o Takeda diz, vamos ver se isso não é só malabarismo, enfim, coisa. E tenta enfrentá-lo, mas ele desvia dos golpes do Takeda e automaticamente o imobiliza ali, enfim. Todos ficam horrorizados com a capacidade desse homem. E esse homem, esse ator, na verdade é o mesmo ator que no Jaspion é o Magari. Enfim, depois ele é apresentado lá pelo Capitão Oda e diz, é o Byron. Byron é da polícia de Hong Kong. E ele é como se fosse, ele tem uma espécie de unidade cyber, mas não é igual o do Zack. E ele diz, o Byron diz, eu vim para aprender a técnica de transformação do Zack, que dizem que será melhor. E ele diz, olha, pena que todos os membros não estão à altura. Na verdade ele está debochando Takeda, enfim, e o Takeda fica, de todos, e o Takeda fica indignado. Tá. E aí eles estão dormindo ali, depois chega na hora no alojamento, eles estão dormindo. Na verdade o Takeda está acordado e o Byron também é acordado. O Byron acorda e se levanta e sai pra rua. O Takeda ele já está desconfiado do Byron pelo que ele falou ali. E ele vai segui-lo. E no que ele segue, vai seguir o Byron, ele já perdeu o Byron de vista. Mas quando ele está seguindo, aparece aquele androide, de novo aquele androide, não vê como um androide por causa da máscara. Mas enfim, e ele ataca o Takeda de novo, o Takeda, Byron,
não, você não é o Bylon, enfim. O Takeda tem uma certa desconfiança com o Bylon. E aí o Android e o Takeda lutam. E os companheiros do Takeda eles levantam do alojamento lá e vão de encontro ao Takeda, claro. Vestidos com roupas de dormir, enfim. E aí disparam contra uma armação de ferro lá que cai e o Android consegue pegar aquela armação. Enfim. Tá. Aí depois vira. Aí o Android se retira. Chega depois no trabalho lá no Zack. A Miho tá ensinando o Bylon a mexer ali no computador, enfim. E o Bylon tá com um ferimento no braço. Coberto, óbvio. E a Miho, aí o Takeda chega e diz, chega brabo. Onde você esteve? O que houve no seu braço? Enfim. E ele disse, olha, eu estive treinando fora. Daí o Takeda questiona, fora do alojamento. Ele disse, olha, eu gosto de treinar longe dos curiosos, enfim. Aí o Takeda fica bravo, qual é o seu objetivo? Enfim, ele questiona. E aí o Capitão Oda diz, olha, você tá tão bravo com ele, por que tu não enfrenta numa luta, enfim. E aí eles vão lá pro lugar de treinamento do Zack. E é uma briga entre o Bylon e o Takeda. O Bylon demonstra ali mais técnica, enfim. Ele consegue chutar o Takeda, desviar seus golpes, enfim. Mas tem um momento e esse é o momento que vocês têm que reparar. Tem um momento ali na luta, o Takeda sendo derrotado, mas o Takeda ele acerta um soco na boca do Bylon. Tá? Claro, ali no filme ali sai sangue, na produção. E o Bylon, após esse soco, se recupera e ele consegue golpear o Takeda e tem um domínio. E quando ele vai, de certa forma, pisar sobre o Takeda, o Capitão Oda manda que pare. Ordena que pare, enfim. Para a luta ali, enfim. Mas o Takeda acertou esse soco. E o Takeda ele fica... Ele foi derrotado pelo Bylon. E ele fica traumatizado. Não traumatizado, mas... Enfim, fica com aquela consciência assim, eu fui derrotado, enfim. E aí ele fica com essa reflexão. E determinada feita, quando ele está pensando nisso, o Ryoichi visualiza o Takeda e diz assim, olha, aquele homem eu vi, ele lutou bem, enfim, mas foi aquele soco dele que fez vencer, enfim. E aí o Ryoichi diz, olha, se tu quiser uma ajuda, eu te ajudo a treinar. E aí tá, o Ryoichi vai ser, entre aspas, o saco de pancada do Takeda. Mas óbvio, eles vão treinar, mas vão treinar com o Ryoichi com todo o equipamento de proteção. E o Takeda com umas luvas ali. Enfim, e o Takeda ali no treinamento com o Ryoichi, ele acerta o Ryoichi bastante. Dá vários golpes ali, de uma certa forma machuca o Ryoichi mesmo com o equipamento. E tem uma hora que a máscara, o capacete do Ryoichi ali, de proteção, né, do treinamento, sai, enfim, ele, Ryoichi, ficou horrorizado daquele. E aí o Bylon chega nesse momento e diz assim, o que você está fazendo? Está descontando no Sr. Ryoichi a raiva por ter perdido de mim? Enfim, e aí o Takeda diz, olha, o Takeda diz, qual é o seu objetivo, enfim. E o Ryoichi diz, não entra nessa pilha dele, não aceita o desafio dele. Ele diz assim, e o Takeda diz, não, seja qual for o seu desafio, eu aceito. Que o Bylon uma vez tinha mexido com o Takeda, olha, praticar uma arte marcial, se machucar, não é o teu objetivo porque tu tem medo de machucar, enfim. E eles vão brigar, o Bylon e o Takeda, eles estão brigando. No centro de treinamento do Zack. E aí tá, há aquela luta ali entre eles. E determinada feita ali, o Bylon, ele tem uma técnica melhor. Enfim, ele se sobrepõe sobre o Takeda tecnicamente, mas novamente o Takeda acerta um soco no Bylon. Da mesma forma que acertou na primeira luta. E aí tá, o Bylon tem a sua recuperação ali. E ele tem um domínio sobre o Takeda. Tem uma hora que ele acerta o Takeda e o Takeda está para cair de um penhasco. Quando o Takeda está para cair, o Bylon está olhando para ele. Aí tem uma hora que o Bylon o pega e o salva do penhasco. E ele diz ao Takeda, olha, é esse soco.
quando você estiver em apuro, lembre-se desse soco. Tenho certeza que ele irá salvá-lo. E ele diz ao Takeda, olha, eu confesso que quase perdi a primeira luta, porque ele também tinha levado o mesmo soco na primeira luta. E aí ele diz, é esse soco, enfim. E ele diz, olha, você tem um ótimo superior. Eu só estou atendendo um pedido do Capitão Oda. O Capitão Oda que ele pediu para acordar um leão adormecido. Então, no caso, a missão do Bylon ali foi treinar o Takeda, aperfeiçoá-lo. Enfim, aí tá. Aí o Takeda diz, olha, eu tive uma impressão ruim sobre você, enfim, tudo fica bem entre eles. E lá no Zack toca o alarme, a DSAP invadiu a reserva de combustíveis. E aí lá não vai ser possível usar armas, cyberarmas, enfim, porque uma explosão de combustível vai tudo pelos ares. E o Takeda diz, não, mas mesmo sem armas nós podemos resolver. Lembra que ele aprendeu com o Baro, lembre-se desse soco, ou seja, ele vai lutar com os punhos. Enfim, quando eles estão indo, já se transformaram, enfim, o Bylon também vai. O Bylon tem uma espécie de uma unidade cyber, mas não é igual a do Zack. Não tem, por exemplo, o capacete ali, mas ele tem um revestimento ali, enfim. Ele diz, eu vou nessa missão com vocês. E aí chegam na missão lá, chegam no local lá, no reservatório de combustíveis. Separam-se em equipes ali, vai a Tomoko e o Mercúrio para um lado, o Saturno e o Marte para o outro, e o Bylon e o Júpiter vão pela frente ali. Enfim, lá as duas equipes ali conseguem tomar os soldados da DSAP ali, que eles estavam armados com metralhadores, então não podia falhar em qualquer momento ali, porque senão tudo ia pelos ares. Tomam eles ali e o Bylon e o Takeda também estão no seu momento ali, indo na direção pela frente, e aparece o androide lutador. E aí esse androide, ele enfrenta o Bylon, e de certa forma, apesar de toda a técnica que tem o Bylon, esse androide ele se sobrepõe sobre o Bylon e o acerta fortemente, enfim, com seus golpes. E aí o Bylon diz, esse androide aí tem um potencial muito acima de um simples androide, enfim, esse ser aí, enfim. Para um androide comum ele está muito além. Ok. Aí tem esse poder sobre... Ele acerta o Bylon, e aí tem uma certa forma que... Aí o Júpiter começa a lutar com ele, e aí quando o Júpiter luta, o androide de uma certa forma às vezes tem uma certa vantagem. Quando ele luta com o Júpiter ali, o androide, ele tá para derrotar, ele tá tendo vantagem sobre o Júpiter. E aí o Júpiter, quando está em perigo, ele manifesta a Cyberforça. Mas quando ele for manifestar a Cyberforça, aparece o Lúcifer. E aí ele diz assim, não, aqui não permitimos armas. Lembra que não podia usar a Cyberarma, e se usasse a Cyberforça, enfim, ia explodir tudo. E aí o Lúcifer diz, olha, faça o de sempre, mas em outro lugar. O que o Lúcifer faz? Ele tem o Takeda, ele se retira da reserva de combustível, e o Lúcifer faz um jeito, de uma certa forma, uma luta prévia, que ele consegue deslocar o androide para o lugar onde está o Júpiter. E aí tá, ele agradece, enfim, e aí lá o Júpiter pode manifestar a Cyberforça. E aí tá, ele tá em perigo, ele manifesta a Cyberforce, e aí ele dá um golpe novo, a Cyber Onda Choque, que diz aqui que é o golpe mais poderoso de Júpiter. E ele consegue, aí eles conseguem destruir, o androide é destruído, enfim, o Cybercop vence mais uma. No caso aqui, o objetivo do Bylon era aperfeiçoar, despertar o Takeda, o Júpiter ali. Essa missão foi cumprida, tudo acabou bem entre eles, e a DSAP inicia um novo plano
para tomar a cidade de Tóquio. Na verdade, esse Android foi só algo lançado para distrair do verdadeiro plano da DCA que está em andamento. Enfim, mas o Cybercop vem sem mais um.